Fala galera, trazendo aqui mais uma etapa da Olimpíada Canguru 2022. Vamos dar uma olhada. Então vamos lá pessoal, mas antes de começar, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera, mas faz isso agora, senão você esquece de fazer no final. E acompanhando aí os comentários, galera, tá muito gostoso de ver o pessoal pedindo cada vez mais as etapas de interesse que eles têm. E aqui hoje a gente vai começar a correção da galera do nível C, o pessoal do nono ano do Ensino Fundamental 2 ou Ensino Fundamental anos finais, dependendo aí de onde você esteja, tem uma leitura diferente aí de cada uma das etapas. Então, sem enrolação, vamos lá. Aqui ele falou: Helena navegou ao redor de 5 boias, como mostrado na figura ali em cima. E ela disse: ao redor de quais boias Helena navegou no sentido horário? Então, só para a gente recordar, o nosso comando aqui é navegar no sentido horário. E vamos recordar isso daí, né? Sentido horário, pensando ali na questão do relógio. Sentido horário é a favor dos ponteiros. Então, vai ser nessa direção, ok? Então, eu vou colocar nesse sentido, eu vou colocar a marcação de vermelho e no sentido anti-horário, que é contra o relógio, eu vou colocar de azul, beleza? Vamos olhar ali o caminho que foi feito pelo barco. Então, ele vai começar nessa direção, certo? Então, ele entrou aqui. Na boia 1, ele está rodando no sentido anti-horário, aliás. Na boia 1, ele está rodando no sentido anti-horário. Passou na boia 2. Olha o sentido que ele vai estar rodando. Na boia 2, sentido horário, é o que a gente quer. Então, tenho uma marcação com sentido horário. Na boia 3, também sentido horário. Chegou na boia 4, ele vai mudar e vai no sentido anti-horário. Chegando na boia 5, ele vai rodar no sentido horário para ir sair onde está a figura. Então aqui ele perguntou em quais boias ela rodou no sentido horário. E no sentido horário, como a gente marcou aqui, eu tenho a boia 2, 3 e 5. Olhando aqui nossos gabaritos, 2, 3 e 5, eu tenho como gabarito o item E. É de eu consigo, é de eu dou conta de responder uma questão dessa daqui. Simplesmente a gente fazendo uma observação, né, pessoal? Então aqui, primeira questão, tranquilo a gente fazer nosso gabarito. Vamos para a questão de número 2, que falou o seguinte: Beatriz junta as peças 4, 8, 31, 59, 107 de maneira a formar o menor número possível de 9 algarismos. Qual das peças deve ficar ao final à direita? Então, ficar no final de tudo. Aqui, a pessoa poderia tentar escrever todas as possibilidades, só que daria um pouco mais de trabalho. O que eu tenho que ter em mente aqui? O primeiro de tudo, eu tenho essas peças dessa forma: 4, 8, 31, por exemplo, que é formado por 2 algarismos, é uma peça só. Então eu não posso inverter, eu nunca vou ter ali um número 13, por exemplo. Da mesma forma com o 59 e o 107. Então eu poderia pegar cada uma dessas 5 peças e ficar reescrevendo aqui as opções. Por exemplo, eu colocar na ordem que apareceu: 4, 8, 31, 59 e 107. Separando aqui de 3 em 3 para melhorar a leitura. 473 milhões, 159 mil, 107. Então, poderia escrever eles assim? Poderia, mas vai ser um pouco trabalhoso a gente escrever todas as possibilidades. Então, uma ideia é, já que eu não posso mudar a posição das minhas peças, e eu quero escrever o menor possível, então eu sempre vou olhar para o primeiro número da peça. Se meu número de toda forma vai ter 9 algarismos, qual é o menor valor que pode aparecer para começar? Um 4, um 8, um 3, um 5 ou o número 1? Claramente o algarismo 1. Então minha primeira peça aqui, 107. Já utilizei essa.
E assim eu vou seguir fazendo com todas as demais. Para o próximo número aqui, para ser o menor possível, ele vai começar com 5, com 3, 8 ou 4. Ele vai começar com 3, então minha próxima peça, 31. Vou colocar nas peças aqui de cores diferentes, tá? 31. Já foi essa. Próximo, qual é o menor valor que eu tenho para utilizar? O número 4. O próximo, menor entre o 8 e o 5, eu vou usar o 59. E por fim, a minha última opção ali é o número 8. Então aqui eu tenho o menor valor que eu poderia escrever, utilizando esses cartões. E como ele quer o último número que está à direita, nosso último número à direita foi o número 8. Então nosso gabarito aqui, letra B de bola, B de bosque, B de beleza, resolvemos mais uma questão. Então era só imaginar essa ideia aqui. Eu não posso alterar a ordem dos valores dentro da minha peça, né? Por exemplo, ali o 107. Eu não posso trocar de lugar o 1, o 0 e o 7, aquilo ali é fixo. E imaginar que para eu ter o menor número, eu sempre vou ter que começar com os menores valores, ok? Questãozinha tranquila aqui também. Lembrando que essas primeiras questões, né, no caso do nível C, são as 10 primeiras, são as questões classificadas como fáceis, ok? Vamos para a próxima? Questão de número 3 trouxe o seguinte. Cango sempre dá 2 pulos compridos seguido de 3 pulos curtos sobre a reta numérica, a reta numerada, como mostra na figura. Então a gente tem ali o deslocamento dele na reta numérica. Cango é o canguruzinho. Cango começa a pular a partir do 0. Em qual dos números Cango irá pular ao fazer essa caminhada? Então, em qual desses números ele vai pular? Então, dessas opções que a gente tem aqui, como gabarito, qual que ele vai estar passando por eles? Então, nota que os pulos grandes, compridos que ele dá, ele pula de 3 em 3. Olha lá, ele foi de 0 a 3 e depois de 3 a 6. Então, ele sempre pula 3 valores. E os pulos curtos, que são 3, ele pula de 1 em 1, ok? Então, você pode ali contabilizar essa movimentação dele. Por exemplo, ele já está ali no número 9. O próximo é um pulo grande, então ele vai pular. Primeiro vamos anotar ali a sequência que ele fez, né? Ele pulou do 3 para o 6, depois 7, 8, 9. Para ver se a gente encontra um padrão também, né? Um padrão ali do que está acontecendo. Em seguida, ele vai pular do 9 em diante. Então, ele vai pular 3 casas, né? 10, 11, 12. 13, 14, 15. E aí, de novo, 3 casas curtas. Então, 16, 17 e 18. Mais uma vez, 2 pulos compridos. Então, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24. E aí, os pulos curtos. 25, 26 e 27. Dá uma olhadinha, né, se aqui já dá para a gente enxergar um padrão. Dá uma olhada no que está acontecendo com a última posição, aonde ele pulou. Olha lá. Na primeira linha foi o número 9, depois o número 18, depois o número 27. O que está acontecendo aqui? Não são os resultados da tabuada de 9? Não são os múltiplos de 9? A gente poderia continuar contando até chegar nos resultados, né, que está ali na casa do 80? Poderia, sem problema algum, né? Mas vamos imaginar que esses valores fossem mais elevados, fosse 200, 300, 1000. Ficar contando até chegar no resultado que a gente quer já não seria uma solução tão viável, né? Ia tomar tempo. Então, o interessante nesse tipo de questão é a gente tentar enxergar um padrão. Por exemplo, na próxima linha, eu sei que depois do 27, ele vai parar aonde? No último aqui, no 36, depois 45, depois 54, pensando sempre no último lugar, né, do pulo. 54, vamos colocar aqui ao lado. Depois disso, ele vai pular até o 65, depois
74. Tá chegando onde a gente quer, né? A próxima seria o... Perdão aqui, né? Vamos arrumar isso daqui. 36, 45, 54. Me confundi, né, galera? Perdão. Depois disso, né? Até ali a gente foi o 9 vezes 6. 9 vezes 7. Então a gente vai para o 63, agora sim. Aí 72. Ok. E 81. Então nota que na próxima sequência que ele for pular é que ele entra nas nossas alternativas. Certo? Então, 81. Os próximos são 3 pulos. Então ele vai andar 82, 83, 84. Depois, 85, 86, 87. E aí, por fim, a sequência dele é 88, 89 e, como a gente sabe, já que vai de 9 em 9, 90. Então, essa é a sequência de pulo naquela faixa. Olhando para os nossos gabaritos, essa última linha que eu montei, nota que ele vai no 84. E 84, o nosso gabarito é o item C. De novo, né, a pessoa poderia ter vindo contabilizando sem problema algum. Seria uma forma de achar a resposta. Porém, pensando na questão um pouco mais trabalhosa, se esse número fosse maior, ficaria difícil a gente encontrar essa sequência, ok? Então, o interessante é procurar um padrão, como nós fizemos ali. Beleza? Questão de número 4 falou o seguinte, olha lá. A placa do carro de Cangurina caiu. Ela então prendeu novamente a placa, mas de cabeça para baixo. Felizmente, isso não fez nenhuma diferença. Qual das placas a seguir poderia ser a do carro de Cangurina? Então aqui o aluno tinha que visualizar essas placas e imaginar elas de cabeça para baixo. Claro que aqui, para a gente fazer de uma forma mais lúdica, eu coloquei aqui cada uma das placas para a gente movimentar. Então, olha para a primeira placa. Se eu pego ela e coloco de cabeça para baixo. Ficou idêntico? Não, né? Aqui uma dica. É claro que na hora da prova o aluno não pode ter essa movimentação. De certa forma até pode, né? Ele pega o papel, ele pega a prova e movimenta. Então ele poderia fazer isso. Mais uma dica. O número 4, por exemplo, né? Vamos pegar ele a primeira vez que ele apareceu. O número 4 de cabeça para baixo, como ele chamou, né? Rodando 180 graus, ele nunca vai ficar na mesma posição. Então aqui eu já iria descartar esse item. Agora olha para a letra B. Vamos pegar ela e colocar de cabeça para baixo. Novamente, se eu olho aqui para a letra B de bola, de cabeça para baixo, né, ela vai ficar uma espécie de espelhado, não fica idêntico. Olhando para o item C, pegando ele e colocando de cabeça para baixo. Nota que aqui ficou interessante, né, porque o número 6 e o número 9, ao rotacionar, eles assumem o mesmo valor. E tanto o H como o O fica idêntico. Aqui a gente já achou nosso gabarito. Nosso gabarito vai ser o item C. C de certo, C de eu consigo. Mas só para a gente aprender, vamos olhar as demais. O item D, se eu rotaciono. Novamente, né, a dica, o número 3 rotacionado ele não vai ficar da mesma forma. Nem a letra N também. E por fim, esse número 8 que tem aqui, rotacionada até que fica um pouco similar, mas de novo, olha a letra B. Rotacionada não fica do mesmo jeito. Então aqui era uma questão de perspectiva, o aluno enxergar essa movimentação, ok? Mas nosso gabarito ali, letra C de certo. E para fechar essa rodada, galera, olha o item 5, questão 5, falou. Roberto tem vários tijolos iguais e com eles constituiu o cubo ao lado. Então aqui estava a jogada da questão, pessoal. Ele falou que é um cubo. Lembra que um cubo eu tenho os lados iguais, todos os lados idênticos, todos os lados de mesmo tamanho, ok? As menores arestas de cada tijolo medem 4 centímetros. Se a gente olhar com calma ali, vamos pegar, por exemplo, esse tijolo aqui como observação, tá? Todo mundo olhando para ele. Qual é a minha menor aresta na montagem dele aqui? A menor aresta seria
qual desses tamanhos? Concorda comigo que seria essa que eu coloquei em destaque? A menor aresta dele, né? Essa ou a da altura ou a da largura? Qual das três? Coloque aí nos comentários antes de eu responder. Claro que essa daqui da altura, né, pessoal? Essa é a menor aresta. E falou que ela tem tamanho 4 centímetros. Beleza. Quanto mede as demais arestas desses tijolos? E a jogada do exercício, de novo, estava no comando da palavra cubo. Porque num cubo todos os lados têm que ser iguais. Por quê? Se aquela ali é a minha menor aresta, quantas vezes ela apareceu? Ela apareceu, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, para saber esse tamanho desse lado aqui, a gente faz ali 4 vezes 6 e eu tenho 24 centímetros. Se essa figura é um cubo, todas as outras arestas têm que ter no total 24 centímetros. E olha lá comigo. Vamos ver se o amarelo vai destacar legal. Vai. Agora olhando no sentido do, vamos chamar esse que eu fiz de largura, vamos achar na ideia do comprimento. Eu tenho 3 figuras. Então, qual dos valores aqui eu vou ter um múltiplo 3 vezes que número dá 24? Não vai ser 8 vezes 3? Vamos colocar aqui de preto mesmo. 8 vezes 3, eu tenho 24. Então, 8 é um dos valores que eu estou procurando, porque o meu cubo tem que ter o mesmo tamanho. E no outro sentido, eu tenho 2 arestas dos tijolos. Então, que número que eu multiplico por 2 para dar 24? 12. Né? Naquele pedacinho ali, eu vou ter 12 vezes 2 para encontrar o 24 centímetros também. Então, os valores que a gente está procurando aqui foi 8 e 12. Uma palavrinha dava o comando da questão para a gente, né? Ele ser um cubo. 8 e 12, olhando aqui para os nossos gabaritos. 8 e 12, a gente tem aqui novamente o item C. C de certo, C de consigo. Né? Uma questão ali que trabalhava a definição do que é um cubo, né? O aluno ter essa interpretação, mas também que trabalhava as ideias ali de múltiplos. Beleza, galera? Aqui a gente encerra a primeira parte do nível C e, de novo, né, pessoal? Continua comentando aí, peça seu nível, a gente vai corrigir todas as provas, todas as questões de todos os níveis, mas eu quero ver a galera comentando aí com afinco, tá bom? A gente se vê na próxima. Até lá!